Meus irmãos, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Como a pastora falou aqui, nossos pastores estão em viagem e que Deus o guarde, como nós já oramos aqui. E o pastor me deu a oportunidade de estar aqui à frente ministrando mais uma vez. Confesso que é desconfortável para mim, para um homem tímido, introvertido, mas a palavra dele me garante que quando nós entrarmos com ousadia na presença dele, ele fala através de nós. Eu acredito de todo o meu coração nisso. Amém? Então, abre o teu coração. Eu preparei uma palavra com carinho para nós e eu tenho certeza que o Espírito Santo falará com todos aqui, sem exceção. Desde você que está começando a sua caminhada com Jesus, você que talvez está um pouquinho frio, ou você que está pegando fogo, amém? Essa palavra ela vai um pouco em cada lugar. E o tema dessa palavra, se vocês viram no telão, é eclésia ou eclesia. A pronúncia é independente, mas eu vou falar um pouco disso, mas isso nada mais é do que uma referência de igreja. Quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 18, quem tiver Bíblia, quiser abrir, ou vai aparecer aqui no telão, Jesus falou assim, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra igreja, que vem o tema da mensagem, eclesia ou eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quem está falando aqui? Jesus. Jesus está falando uma verdade aqui que eu quero, para a gente iniciar isso, eu quero trazer algumas verdades desse verso aqui. Mas como eu falei, né, a palavra eclésia, ela vem do grego, que significa igreja, né? Mas se a gente puxar lá na tradução mesmo, ela significa uma reunião de cidadãos chamado para fora de seus lares, para algum lugar público, uma assembleia. Mas daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho mais sobre essa palavra. Mas antes disso, para a gente começar a entrar na palavra, eu quero extrair algumas coisas desses versículos que Jesus fala, né? Ele fala para Pedro assim, ô Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A primeira verdade que nós vemos é quem que edifica essa igreja? Quem que está falando aqui? Jesus. Ele está falando assim, eu edifico. É o próprio Jesus. E muitas vezes nós pensamos ou queremos fazer alguma coisa, né? Nós vemos hoje nesse mundo contemporâneo pessoas, algumas igrejas fazendo, faz isso, faz um evento assim, faz outro evento assim, e a gente olha para a gente e fala, cara, a gente precisa fazer isso, tal. É bênção de Deus, mas a verdade da palavra é, Jesus edifica a igreja. Amém? Quem dá o crescimento para a igreja, quem sustenta essa igreja é Jesus. Quando eu falo igreja, eu quero que você visualiza, não o templo, não esse prédio, não esse edifício, mas igreja, nós. Amém? Nós. E uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, que me chamou muita atenção, é que eu não sou igreja. Sabia disso? Como assim? A gente ouve, eu sou igreja. Eu sozinho eu não consigo ser igreja. Abaixa um pouquinho para meu retorno que está estourando meu ouvido. Eu sozinho não consigo ser igreja. Então, eu não sou igreja. O correto é, nós somos igreja. Não se faz igreja de uma pessoa, se faz igreja de pessoas. Amém? Então, eu não consigo servir Jesus sozinho. A pessoa entra nessa inverdade, não, eu sou igreja, então quer dizer que na minha casa, eu posso buscar Deus, na minha casa, eu posso servir a Deus, isoladamente. Ou eu posso subir um monte e eu posso viver lá, e lá eu vou buscar Deus. Você vai ter dificuldade. Por quê? Porque a igreja é um conjunto de pessoas, onde pessoas diferentes vão se
lapidando. Então, quem edifica a igreja? Quem me edifica? Quem te edifica? Jesus está falando, eu edifico a igreja. Pedro, não é você, não são os demais apóstolos, não é a banda do louvor, não sou eu que estou pregando, é Jesus que edifica a igreja. Que coisa linda, né? O próprio Jesus. Por que você está firme e forte na fé aqui? Porque Jesus tem te edificado. Glória a Deus por isso, né? E dentro desse texto ainda, eu edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? Minha igreja. A igreja é de Jesus. Ele toma posse dela e fala, eu edifico a minha igreja. Não é minha, não é sua, não é da denominação missionária, batista ou qualquer outra denominação, é a minha igreja, ela é minha. Amém? É a minha igreja. Eu edifico a minha igreja. Ou seja, ela tem um dono. Quem é o dono da igreja? Jesus. E dentro ainda desse minha igreja, algo que podemos perceber é minha igreja, ou seja, só existe uma igreja. Essa frase de Jesus tão poderosa, ela não está no plural, ela está no singular, ou seja, eu vou edificar a minha igreja, não as minhas igrejas. Percebe isso? Mas fala assim, mas existe várias igrejas, existe várias denominações, vários tipos de povos, vamos dizer assim, mas a igreja de Jesus, a igreja universal, é uma só. Não existe a nossa igreja missionária ou a igreja batista. Como eu disse, existem essas denominações, mas a igreja de Jesus é uma só. Amém? Quando nós estivermos com Ele lá no céu, será uma igreja só. Na verdade já é uma igreja só, mas lá isso ficará mais evidente. Então, só existe uma igreja. E a outra verdade desse versículo é, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Contra a igreja. Glória a Deus. Irmãos, ninguém vence essa igreja. Por mais que ela, em alguns momentos, ela possa se demonstrar fraca, né? Governos, não só atualmente, mas de toda a história, tenta querer prejudicar a igreja, mas Jesus falou, nem o inferno para a minha igreja. Amém? Pode se levantar quem é que seja, não conseguirá parar a igreja. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque essa igreja tem um dono, e o dono dela é Jesus. Como foi cantado aqui no último louvor aqui, o nosso Deus não perdeu nenhuma batalha. Esse Deus não perdeu nenhuma batalha. Vai ter um dia que nós vamos estar no céu, amém? Glória a Deus. E lá a gente vai encontrar o rei Davi, e a gente vai encontrar talvez um homem ali, não sei como é que ele vai estar, mas um homem, e você vai olhar talvez um homem, cara, nada a ver, esse homem, como é que ele venceu tantas batalhas? Ele pode falar para você, eu não venci, foi Deus que venceu. Quando ele encarou Golias, ele não tinha força, ele não tinha tamanho, não tinha experiência, ele só tinha vontade e coragem. Por quê? Ele cria que o Deus, que nunca perdeu batalha, era com ele. Amém? Então, nós fazemos parte dessa obra de Deus na terra, que é a igreja, que nem o inferno vence essa igreja. Amém? Então, algumas verdades desse versículo para mim começar a entrar na mensagem. Mas, como eu falei, o termo eclésia, ela fala igreja, mas eu queria contar um pouquinho do histórico, do contexto, só para a gente entender um pouquinho mais o que Jesus queria dizer, um pouquinho mais a fundo. Tá? Fiz só um resumo para a gente entender. Naquela época, o Império Romano, ele tinha uma conduta que chamava atenção. Não só ele conquistava um território de forma militar, ele ia lá, conquistava um território, mas ele também queria
que aquele território se parecesse com Roma. Essa, vamos dizer assim, era a glória de Roma. Era tipo assim, era conquistar um lugar e fazer aquele lugar se parecer com Roma. Ou seja, ele queria impor a cultura, os valores, os costumes de Roma. Basicamente isso, um resumão. E aí, mas para isso ele fazia tipo uma caravana. Um grupo de pessoas, montava um grupo de pessoas, depois de conquistar aquele território, ele mandava essas pessoas para lá. E o nome desse grupo, o nome desse território, o nome dessas pessoas que iriam, a partir daquele território conquistado, fizesse que agora aquele outro povoado absorvesse a cultura, os costumes de Roma, ele tinha um nome, esse povo, esse grupo, era Eclésia. O nome desse grupo de pessoas era Eclésia. Aí Jesus, simples que é, ele fala assim, não, beleza, Roma tem uma eclésia, beleza, então eu tenho a minha eclésia também. Eu tenho a minha eclésia, só que a minha eclésia é diferente. Sabe por quê? Porque nem o inferno prevalece contra ela. Amém? Mas agora, a minha eclésia, ela vai... eu conquistei um povo agora, amém? E esse povo agora vai impor uma cultura, não de Roma lá fora, mas a cultura do céu. Amém? Então, basicamente, o termo da eclésia de igreja é isso. A nossa missão agora não é expandir a cultura de Roma, mas a cultura do reino de Deus. Os costumes, os valores do reino de Deus. É isso que Jesus tem como objetivo a igreja. Amém? A igreja não é para a gente se aparecer, vamos dizer assim. Não é para a gente viver de status, mas é para a gente conquistar territórios e impor a cultura do reino. Glória a Deus por isso. Então esse termo eclésia basicamente significa isso. Era isso que Jesus queria trazer para a gente. E esse grupo de Jesus, a eclésia de Jesus, ela tem uma forma, ela tem um corpo. Romanos 12, do verso 4 e 5 diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Aí você imagina agora esse exército de Deus, esse grupo de pessoas agora, vivendo em comunidade agora. Junta toda essa galera que acredita no mesmo propósito, e Jesus consegue juntar todo mundo, aí ele fala, é um corpo. E ele fala, esse corpo ele tem vários membros, esses membros são diferentes. E a beleza do corpo são as diferenças. É ou não é? Embora nós possamos parecer com alguém, nós somos diferentes. É ou não é? Você pode encontrar alguém parecido com você, mas mesmo assim é diferente. Você fala assim, e gêmeos? Olhando assim, pode ser parecido, mas se você olhar minuciosamente, tem diferença também. É ou não é? Tem as suas diferenças. Isso é a beleza do corpo. Né? E mesmo os nossos membros, se você olhar para as suas duas mãos, você fala assim, cara, são parecidas, mas se você observar bem, são diferentes também. São diferentes. Os seus olhos, talvez você nunca pensou nisso, seus olhos são diferentes também. Ou seja, mesmo a nossa, vamos dizer assim, o nosso corpo, ele tem diferença. Teve um dia que eu participei de uma prova de bicicleta e começou a doer minha perna, a dor. Eu não aguentava pisar no chão, e tal, e dor, pedalava, doía. Aí eu fui no médico, um fisioterapeuta. Eu contei a história para ele, cara, pedalei assim, tá doendo e tal. Ele riu para mim, só deu risada, eu sei o que é já. Aí ele falou assim, mas depois do diagnóstico eu vou te falar. Aí ele fez todo o procedimento lá, falou assim, a sua perna direita é menor, não lembro agora, 2 centímetros que a esquerda. Eu tomei um susto, minha perna é menor que a outra. Aí ele deu risada, ele falou assim, cara, tranquilo, de cada 10 pessoas, 6 tem isso e nunca vai perceber. Ele falou assim, de cada 10 pessoas, 6 pessoas têm isso também. E às vezes ela vai morrer e nunca vai
nunca vai saber disso. Mas quando você pratica algumas coisas, você vai perceber. Enfim, às vezes você nem percebe, os nossos membros são diferentes, né? E Jesus está falando, o meu corpo, o corpo dessa eclésia, por mais parecido que algum seja, é diferente ainda, né? Ou seja, Jesus capacitou cada um de nós de uma forma diferente. Isso é lindo por quê? Porque ele não nos fez em série. Ou seja, você coloca lá na impressora para imprimir um papel e aperta lá 50 cópias. Vai ser 50 cópias, e uma idêntica à outra, é ou não é? Jesus não fez isso comigo e com você. Ele me pensou. Ele pensou em você quando ele estava te fazendo. Ele pensou nos detalhes. Ele pensou em cada detalhe. Fisicamente, o seu temperamento, a sua personalidade. Ele pensou em tudinho nisso. Ou seja, isso é a beleza do corpo, são as diferenças, né? Então Jesus está falando, cara, eu tenho um corpo, a minha igreja, a minha eclésia tem um corpo e eles são diferentes. E quando a gente entende isso, meus irmãos, dentro do corpo de Cristo, a gente aprende a viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Muitas pessoas não entendem isso, elas não conseguem olhar para a sua capacidade, às vezes que é a capacidade do outro. Né? E a beleza, como eu disse, a beleza do corpo são as diferenças. E esse corpo ele é capacitado diferente, com dons, talentos. Você imagina isso? E ele vai organizando tudo. Ele vai organizando tudo. E você só vai ser feliz fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Amém? Como eu falei, cara, eu tenho vergonha de ministrar, de falar, mas quando eu saio dali, eu falo, cara, que legal, foi bom demais. Porque é Jesus que faz, Ele que vai organizando tudo isso. Então, a primeira verdade que eu quero trazer para a gente é isso, esse corpo, essa eclésia, ele é um sistema vivo. Existem diferenças e a gente tem que se alegrar com essas diferenças. Amém? Se alegrar com isso. E cada membro, ele é importante no corpo. Cada membro, ele é importante no corpo. Se você conhece, ou talvez uma pessoa que perdeu um membro do corpo, ela vai sofrer algum tipo de dificuldade. É ou não é? Porque aquele membro, ele não está ali à toa. Ele gira toda essa engrenagem do corpo. Glória a Deus por isso. O segundo ponto que eu quero trazer para a gente é um contexto também, que esse corpo, vamos dizer assim, esse reino, ele possui uma vida dentro, e essa vida possui algumas características. Eu quero trazer para vocês o Evangelho de João, do capítulo 10, do verso 1 ao 11. Eu quero ler para vocês Jesus falando aqui, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Verso 7. Tornou, pois, Jesus dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Verso 10. O ladrão
não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Amém? Só falei de ovelha, de ladrão aqui, mas eu quero trazer para a gente esse texto aqui. Jesus, ele compara a gente com ovelhas, né? Ele formou todo esse grupo de pessoas, colocou todo mundo lá dentro, aí ele fala assim, não, agora eu vou comparar vocês com umas ovelhas agora. Eu sou o pastor, vocês são as ovelhas. E eu busquei algumas curiosidades sobre ovelhas. Jesus foi intencional nessa comparação. Ele poderia usar qualquer outro tipo de animal, mas ele foi específico em ovelhas. E algumas características das ovelhas, o porquê dele nos compara com ovelha. Quem já trabalhou com ovelha talvez vai se identificar com isso. Eu morei, quando criança, numa fazenda do meu pai, tinha ovelhas, e realmente era isso que acontecia. O primeiro, ovelha precisa de ovelha, por isso que ela anda em rebanho. É ou não é? Quem já viu ovelha? Ela anda só em rebanho. Ovelha precisa de ovelha. É ou não é? Quem já viu, já mexeu com ovelha, já viu pelo menos? Ovelha precisa de ovelha. Por que ele está nos comparando com ovelha? Eu quero que você pegue essas curiosidades e aplica na sua vida. Ovelha precisa de ovelha. Por isso que ela anda em rebanho. Amém? Segunda curiosidade. Ovelha gosta de flertar com perigo. Ovelhinha, ela vê um negócio diferente lá, ela quer lá olhar. Curiosa, vai lá, aí quando vê, cai no buraco. Ela é um ser curioso, ela gosta de flertar com perigo. O outro aí, o terceiro, ovelha, ela é domesticável, ou seja, ela não consegue viver na floresta, no mato, ela precisa de um cuidador. É um ser que precisa de um tutor, de um cuidador, ela não consegue viver sozinha. Mais uma curiosidade, ela sempre esconde a sua dor, as suas feridas. Como eu falei, para quem já trabalhou com ovelha, está um rebanho de ovelha aqui, se tem uma ovelha longe assim, meio sozinha, fazendo conta que não é com ela, você pode olhar que ela está com um problema. Ela está machucada, ela está com a perna quebrada, enfim, ela está com algum problema de saúde ali, ela está com alguma ferida. Porque ela sempre esconde. E quantos talvez já não passou por isso? Aconteceu alguma coisa, a primeira coisa que faz? Vou sair da igreja. Vou sair do meio do rebanho. Por isso que Jesus nos compara com ovelha. Outro ponto interessante de ovelha, ela tem a tendência a seguir outra ovelha sem questionar. Num rebanho de ovelha, uma ovelha, como eu falei, ela é curiosa, ela sai, a outra, automático, vai atrás. A outra ovelha, sem questionar nada, o rebanho está aqui, uma ovelhinha, vamos dizer assim, rebelde, sai do meio do rebanho, a outra que não tem nada a ver com a história, vai atrás também. As ovelhas fazem isso. E quantas vezes talvez a gente já não fez isso? Uma ovelhinha saiu do meio do rebanho, e você nem sabe da história, o porquê, talvez sabe meias verdades, vou sair também do meio do rebanho. E último ponto, última curiosidade sobre ovelhas, é que uma ovelha sem supervisão, ela só faz bobeira e gera caos. Como eu disse, quando eu era moleque, morava com meu pai no sítio e tinha ovelha, todo dia, à tardezinha, tinha que ir lá abrir o curral delas, as ovelhas entravam, tinha que fechar o portão, aí no outro dia cedo eu tinha que abrir elas saíram, todo dia isso, porque se deixar ela solta, ela vai fazer alguma coisa de errado. Ela vai gerar algum tipo de caos.
Por quê? É um animal que não sabe viver sem supervisão. Você se identifica com isso? Eu me identifico. Preciso sempre de alguém estar ali, um mentor. Então algumas curiosidades, teria várias, mas eu trouxe algumas aqui, sobre ovelhas, o porquê Jesus compara-nos com uma ovelha. Mas o texto também fala de ladrões no meio das ovelhas. Lembrando que eu estou falando da eclésia, da convivência dentro desse corpo. Tem ovelhas e Jesus fala também de ladrões. E um texto bem conhecido de João 10:10, que nós atribuímos à pessoa errada, João 10:10 fala assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O que a gente atribui a quem esse versículo? Ao diabo. Ao diabo. Mas é só nós pegarmos todo o texto, todo o contexto, ele não está atribuindo ao diabo. Ele está atribuindo a quem? No verso 1 está a resposta. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Ou seja, quem que é esse ladrão então? São as pessoas que ela está no meio do rebanho, mas ela não faz parte do rebanho. Ela está no meio do povo de Deus, mas ela não é do povo de Deus. O que isso quer dizer? Se a igreja está indo para cá, a pessoa está indo para cá. Você não pode fazer isso, porque a Bíblia condena isso. Eu vou fazer. Ou seja, você não está entrando no curral de Jesus. E o que a Bíblia fala disso? Quem não entra no curral é ladrão e salteador. E Jesus fala, cuidado com o ladrão no meio das ovelhas. Mas a palavra ladrão desse texto aí, depois quem quiser pesquisar, João 10:10, no grego, ela significa kleptes, ou seja, é o nome transferidos para falsos mestres. Para falsos mestres. Como eu falei, a ovelha, ela é um ser ingênuo, procura o perigo. Só que a gente tem que ficar atento, meus irmãos. No meio das ovelhas existe ladrões. E o que elas são ladrões? Falsos mestres, que te instigam a sair fora do rebanho. Jesus está falando, cara, cuidado com isso. O que é isso? A direção da igreja está indo para cá. Aí vem um que a Bíblia denomina de ladrão, fala, não, você tem que fazer isso. Ou seja, um falso mestre. Cuidado, meus irmãos. Ele não está falando que tem lá fora, ele está falando que tem dentro do rebanho. Cuidado com os falsos mestres dentro do rebanho. Jesus fala aqui no verso 5, ele fala assim, as ovelhas escutam a minha voz, e elas não seguem outras vozes. Você é a ovelha de Jesus? Uma ovelhinha? Pensa numa ovelhinha toda com lãzinha branca. Então você deve ouvir a voz de Jesus. E não ouvir essas vozes. Porque tem dentro do rebanho. Tem dentro do rebanho. Ou seja, falsos mestres, ou seja, falsos ensinos. Toma cuidado com isso, meus irmãos. Amém? Toma cuidado com isso. A palavra, como eu falei, lá em João 10:10, ele não está falando do diabo. Aliás, ele está falando de alguém usado pelo diabo, né? Mas não é o diabo. São pessoas que são falsas, que dão falsos ensinos. Cuidado. E o terceiro ponto é, com todas as nossas falhas e fragilidades, Jesus nos chama para fazer parte e expandir a eclésia. Glória a Deus por isso.
1 Coríntios 1, versos 27 e 29, Paulo fala assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Deus escolhe os que não são, para confundir os que são. E muitas vezes, cara, a gente se prende nisso, a gente quer vamos dizer assim, a gente quer ser a pessoa para Deus usar. E Deus falando, não, eu não quero os que são, eu quero os que não são para usar. Tem vaga, como a pastora falou aqui no início, existe um clamor, não só o clamor da igreja local, contemporânea, mas existe um clamor desde o tempo de Jesus. Ele fala assim, roguem, orem, clamem por trabalhadores. Clamem por trabalhadores. A obra ela é grande e são poucos trabalhadores. Clamem. E como eu disse, a gente que está pronto para ser usado, fala, não, Deus, quando eu fazer o meu seminário de teologia, aí sim eu vou ser usado por Deus. É claro, a gente precisa buscar preparação, mas Deus, Ele quer nos usar. Claro, como eu disse lá no início, o corpo ele é complexo, cada um vai ter a forma de usar, talvez não com o microfone na mão, talvez não com o instrumento na mão, mas talvez em outro lugar. Eu tenho certeza, aqui é só para mim, isso aqui é só uma ponta do iceberg, onde eu quero que Deus me use é lá fora. Talvez não pregando a palavra, mas vivendo a palavra, vivendo a justiça, onde que as pessoas olharem, elas querem ter um casamento modelo, e eu poder falar assim, olha para o meu casamento, não porque eu sou bom, mas porque um dia eu falei, Jesus, o Senhor é o Senhor do meu casamento. É isso, é assim que Deus quer nos usar. Talvez nós conjecturamos, para ser usado por Deus, tem que estar em destaque. Talvez numa plataforma dessa, com microfone, com instrumento, como eu falei. Não, Deus quer nos usar da forma que realmente as pessoas precisam. Aqui, a gente está num grupo de pessoas, vamos dizer assim, limitadas que estão me ouvindo, mas lá fora eu tenho contato com muita gente. Talvez a única Bíblia, talvez não, com certeza, a única Bíblia que essa pessoa possa ler no dia é a minha vida. Algumas dão a abertura de pregar a palavra abertamente, outras não dão. Você tem que colocar Jesus nela sem ela ver. Como? Pregando princípios e valores do reino, como eu falei lá no início. É tipo assim, é como Deus fez com Daniel. Pegou um jovem, não me lembro agora, 12 anos, jogou lá na Babilônia e falou, cara, se vira agora. Vive o reino aí agora. E a Bíblia fala, conta a história de Daniel, que ele não se curvou, que ele não se contaminou, e lá ele foi exemplo. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Como diz o texto de Coríntios, Deus quer usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Os homens de Deus, os apóstolos, enfim, os profetas, eram homens comuns, cheios de problemas, homens talvez piores que a gente, não é? Mas que tinham coragem, que entenderam o chamado de Deus, que entenderam o clamor do coração de Deus, e falando, não, eu quero fazer parte desta obra do Senhor aqui na terra, eu quero fazer parte, eu quero expandir essa obra do Senhor aqui nessa terra. Amém? Deus conta conosco. Se eu fosse olhar para mim, meus irmãos, cara, jamais eu estaria aqui. Tanto de problema, como o Jota falou aqui, quem olha e fala, cara, são perfeitos, né? Eu dei o exemplo do meu casamento, falei, olha para o meu casamento, perfeito, é nada. Eu e a Nádia, ela é água, sou fogo. Tá? Sempre em atrito, sempre em atrito. Mas existe o sangue de Jesus sobre o nosso casamento.
Nós não somos perfeitos, muito pelo contrário. Quem é perto, quem é mais próximo de nós, a gente faz questão de mostrar nossas falhas mesmo. Mostrar porque, cara, vocês são tudo ferrado, mas Jesus ama vocês e vocês, a gente briga, discute, é normal dentro de um relacionamento, mas a gente não se larga. E a gente não deixa Jesus embora desse relacionamento. É normal, não é perfeito, está longe, longe, muito longe disso. Nós já tivemos experiências de amigos nossos, falar, cara, a gente está passando com problema no casamento. Eu olhar para a Nádia assim e falar, nossa, está um pouquinho pior que o dele. Não, amém, irmãos, Deus é contigo, seja forte. E você fala, Deus, o senhor está de sacanagem com a minha cara, né? Mas não é olhar para a nossa fraqueza, irmãos, é graça. É graça. Amém? Nós passamos pelas mesmas dificuldades. E o que é fazer parte desse corpo, dessa eclésia? É justamente isso que eu estou falando. Não é um ambiente de pessoas perfeitas, não é um lugar onde só existe perfeição, mas é um lugar onde que nós sabemos onde encontrar a solução de tudo. Amém? Tudo se resume em Jesus. Nós temos uma filha, a Rafa, de 2 anos, e ela tem uma personalidade forte também. Você fala, como que educa um leãozinho desse aí? É só em Jesus. A Bíblia tem os princípios de como educar uma criança. É ou não é? Eu tenho o meu trabalho fora daqui, e como que é? Como que eu devo me portar como cristão? A Bíblia tem os princípios de como me portar. Eu tenho meus deveres como cidadão, como que eu devo me comportar? A Bíblia tem a resposta de tudo. Ou seja, é nesse ambiente, é nesse organismo que a gente aprende tudo isso. Pessoas que buscam melhorar todos os dias. Como eu falei, não é um corpo perfeito, mas é um corpo onde existe a resposta, existe a solução. É nesse ambiente que, pela palavra, você encontra as melhores amizades, amizades verdadeiras. É ou não é? Amizades sinceras, pessoas que podem te dar um conselho e pode ajudar o seu casamento, pode ajudar, como eu falei, a educar os filhos. Não porque a pessoa ela é melhor, mas porque ela tem embasamento bíblico, porque ela tem conhecimento do Evangelho. Então, é neste lugar que a gente cresce. Então, é por isso que Jesus quer que nós façamos parte deste lugar. Como eu falei, não é um ambiente perfeito, mas é um ambiente onde você vai encontrar a vida de Deus. Amém? E o último ponto é, por que eu tenho que fazer parte da eclésia? Porque um dia Jesus vai arrebatar esse grupo de pessoas. Amém? Jesus vai arrebatar. Como eu falei, não existe igreja uma pessoa. Jesus vai arrebatar nós. Amém? Diz assim a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 ao 18, fala assim, ó, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Ele não vai mandar anjo, ele não vai mandar, ele vai descer. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com estas palavras. Irmãos, Ele vai arrebatar essa igreja um dia. Você acredita nisso? Amém? Ele vai arrebatar a igreja um dia. Como eu falei, Ele não vai arrebatar, eu não faço parte de igreja nenhuma. Amém? Eu sou igreja. Pelo que eu acredito na Bíblia, não é assim. Ele vai arrebatar o corpo de Cristo. Ele vai arrebatar só a igreja missionária. Não, Ele vai arrebatar
A igreja dele, como eu disse lá no início, não tem denominação, existe, é um corpo, é uma só, é a minha igreja, ele fala. É esse corpo que ele vai arrebatar. Então, nós devemos fazer parte desse corpo. Amém? E o que é fazer parte desse corpo? É você ser um membro desse corpo. Não um membro de uma forma literal, que é ser um membro de igreja. Não é isso. Mas é você estar inserido nesse corpo. Amém? Vivendo em comunidade, vivendo com os irmãos. Como eu falei lá daquela característica da ovelha. A ovelha precisa de ovelha. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, irmãos, Jesus já nos salvou, Jesus é que salva, mas para, vamos dizer assim, nos mantermos salvos, se é que eu posso usar essa palavra, nós precisamos um dos outros. Amém? Se você pode, com carinho, fala para o irmão, ela fala assim, eu preciso de você. Você estava que só está com a sua esposa, eu preciso de você. Amém? Você fala, eu preciso de Jesus. É claro que nós precisamos de Jesus. Óbvio que nós precisamos de Jesus. Mas também nós precisamos um dos outros. Amém? Jesus usa pessoas para nos abençoar. E Ele vai arrebatar esse conjunto de pessoas. Por isso que Ele quer que você faça parte desse corpo. Não é para fazer números, não é para, de uma forma estereótipa, mas é porque Ele quer te salvar. Ele vai salvar a igreja, Ele vai salvar o corpo dele, a noiva dele. E aqui Ele prepara a noiva dele todos os dias. Amém? Então, para a gente concluindo, se os meninos quiserem subindo já, para a gente concluindo, essa eclésia, essa igreja, ela não é perfeita. Amém? Nós sabemos disso. Ela não é perfeita, mas ela é edificada por Jesus. Amém? Jesus edifica a igreja dele. E ela não pertence a uma pessoa, ela não pertence a um grupo de pessoas, mas ela pertence exclusivamente a Jesus. Quando uma pessoa faz mal à igreja, obviamente ela faz mal também aos pastores, claro, mas antes de fazer mal aos pastores, essa pessoa está fazendo mal ao dono dela. Quem que é o dono dela? Jesus. Por quê? Essa igreja, ela tem um dono. E ela tem um noivo, Jesus. E só existe uma igreja na terra. A igreja do Senhor Jesus. Eu quero fazer parte dessa igreja, irmãos. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que um dia será arrebatado. Ninguém vence a igreja. Nem o inferno, nem os governos, nem políticos, por mais poderes que eles tenham, ele não consegue parar a igreja. Ele não consegue parar a igreja. Nem Satanás consegue parar a igreja. Ele pode usar diversas formas, pode usar até pessoas para tentar parar a igreja, mas ele não vai conseguir. Amém? Jesus que fundou essa instituição, lá atrás, ele falou assim, ele falou para Pedro, no texto que eu li para a gente no início, Pedro, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, a partir daquele momento com o apóstolo Pedro, ele deu um start na igreja. Falou assim, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, ele falou que vai edificar, ninguém pode parar essa igreja. Nem Satanás, nem seus demônios, ninguém para essa igreja. E, continuando, para a gente concluir, que eu estou na conclusão, cuidado com os ladrões dentro do rebanho. Quem são os ladrões? Pessoas que proferem ensinos falsos. Toma cuidado com isso, irmãos. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. E como que eu já disse isso, mas como que eu sei que é um falso mestre, um falso ensino? É aquilo que está indo contrário à palavra de Deus. Daqui do altar, sai a palavra de Deus. Antes de eu trazer a palavra para vocês aqui, eu com temor no meu coração mandei para o nosso pastor. Falou, pastor,
dá uma olhada no esboço da minha pregação aí. Porque eu me sujeito à autoridade da igreja, dos pastores, do evangelho. O pastor está viajando na hora dessa. Eu poderia trazer uma mensagem aqui totalmente contrária às doutrinas da igreja. Pregar uma coisa que é fora da doutrina da igreja. Eu não estaria afrontando ele, eu estaria afrontando o dono da igreja. Quem que é o dono da igreja? Jesus. Mas antes de trazer para vocês, que foi, pastor, dá uma corrigida no meu esboço aí, dá uma olhadinha aí, que eu não quero falar nada que é fora do evangelho, nada que a doutrina da igreja local traz. Ou seja, toma cuidado, meus irmãos, com falsos ensinos, com falsos mestres no meio do rebanho. Toma cuidado com isso. Jesus está te chamando para fazer parte desta eclésia, desse corpo. Jesus está te chamando. Ele está te chamando para fazer parte. Ele está te chamando para expandir isso. E Ele te chama porque Ele vai arrebatar a igreja. Feche seus olhos para a gente orar. E a gente vai escutar uma canção e adorá-lo. Senhor Deus, essa foi a Tua palavra, Pai, por essa noite. O Senhor ama a Tua igreja, meu Pai. O Senhor ama a igreja. O Senhor morreu por ela, Pai. O Senhor foi crucificado por causa da igreja. O Senhor trata ela como uma noiva. O Senhor trata ela como uma noiva. E Pai, e nós somos a Tua igreja. É o Senhor que edifica a igreja. É o Senhor que cuida dela. Obrigado, Pai, por fazer parte deste corpo. E se tem algum irmão aqui presente, ou talvez online, que não faz parte desse corpo ainda, que o Senhor coloque em seu coração, para que ele possa ser introduzido nesse corpo, Pai. Para que ele possa um dia ser arrebatado com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por fazer parte desta obra poderosa na terra, que é a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso.